Eu só queria, senhor presidente, aqui, parabenizar os auditores do Tribunal de Contas, fizeram um relatório e que dá um respaldo aqui para os nossos debates dentro do Legislativo. Eu recebi esse relatório, achei extremamente importante que esse estudo comece a ser feito, deputado Valdir Barranco, porque daqui a pouco nós vamos receber as reformas aqui dentro dessa casa. Eu acho que isso pode nos subsidiar. Né? Nós temos aqui, por exemplo, alguns requisitos, aliás, os 3 requisitos, né, que são requisitos essenciais, cumulativos, que o governo federal apresenta, deputado Saturnino, para que o Estado se adeque ao regime daqueles que se encontram em grave desequilíbrio fiscal dentro do nosso país. E Mato Grosso, de acordo com esse relatório elaborado pela AUDIP, né, Associação dos Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, ela diz que Mato Grosso não se encaixa em nenhum dos 3 requisitos. Eu recebi uma informação agora há pouco, até partiu do meu gabinete, que em uma delas Mato Grosso se encaixaria se nós colocarmos a amortização e juros da dívida, que seria a questão das despesas liquidadas com o pessoal, com juros e com amortizações. Esse valor que foi passado aqui pelo tribunal, que consta no estudo feito ali pelo gabinete, ele não se encaixa, ele não adicionou juros e amortização. Então, eu gostaria, líder do governo, deputado Gilmar Dal Bosco, de passar uma cópia a todos os parlamentares desse relatório da AUDIP, para que nós possamos ter essa percepção de que aquilo que vem sendo pregado, de que o governo federal estaria pressionando Mato Grosso, que Mato Grosso não conseguiria obter empréstimos e financiamentos, etc., se não se adequar e se não entrar nesse regime do governo federal, não seria verdade. Afinal de contas, Mato Grosso sequer poderia entrar nesse regime, mas é lógico, se for uma vontade do governo estadual em se adaptar àqueles requisitos, mas aí não seria uma imposição do governo federal, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, só para vocês terem um comparativo, o Rio de Janeiro, hoje, tem uma dívida consolidada de 232% da sua receita corrente líquida. Ou seja, é impagável se o Rio de Janeiro não entrar nesse regime. Mato Grosso, para você ter um exemplo, 40,50%. Então, quer dizer, ele não se enquadra. Ele não entra, porque a sua dívida consolidada é muito menor do que a sua receita corrente líquida, 60% praticamente menor. No caso, por exemplo, de valor de total de obrigações contraídas, ou seja, né, a dívida do Estado, já nas obrigações contraídas, Mato Grosso aqui teria 40,50%, não, desculpe, 56,41%, contra 72,31% do Rio de Janeiro. Então, são alguns comparativos só, para a gente ter uma ideia, para a gente poder fazer aqui nessa casa um debate que seja propositivo. Então, deputado, para a gente concluir, eu acho que nós teríamos, sem dúvida nenhuma, de que analisar tudo isso com muita calma, até porque alguns dados aqui ainda são contestados, mas para a gente ter a certeza de que tudo que está aqui partiu dos mesmos dados aqui, por exemplo, que foram apresentados pelo deputado Daltinho, que são dados do governo estadual de Mato Grosso. Então, esse estudo foi feito em cima desses dados divulgados pelo Estado de Mato Grosso, e acho que agora a nós, deputados aqui, compete-se fazer uma discussão, inclusive em minha sugestão, falei agora há pouco para o deputado Adriano Silva, que estava aqui, que isso deveria ser feito, uma discussão com os deputados estaduais e governo, antes desse projeto ser enviado à Assembleia. Né, porque já existe uma preocupação dos colegas com relação ao desgaste dessas discussões aqui dentro de plenário, e eu acho que a gente tem a oportunidade de conversar isso antes, se o governador tiver essa vontade de preservar também os seus parlamentares, e eu gostaria de participar, até porque é importante, alguns debates eu acho que nós podemos fazer fora dessa casa, antes mesmo de ser enviada a reforma que o governo estadual pretende fazer, mas do jeito que Vossa Excelência falou. Acho que sem utilizar esse argumento, inclusive fizeram um quadrinho lá, que eu apareço, me vinculando ao presidente Michel Temer, como se eu pudesse exercer algum tipo de influência no PMDB nacional. Estive com o presidente Michel Temer, menos do que esteve o governador de Mato Grosso, que é do PSDB, mas eu acredito que a gente pode levar essa discussão aqui em Mato Grosso de forma diferente, para não acontecer o que aconteceu aqui no ano passado, criando aqui uma instabilidade, inclusive de relacionamento entre nós aqui com os nossos colegas parlamentares. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.